Doutora, eu queria que a senhora contasse algum caso pra gente, que você deve ter muitas histórias aí. Qual, assim, um que realmente chamou bastante a sua atenção, que esse você vai levar aí pra sua carreira? Olha, eu tenho alguns casos que geram muita risada dentro do escritório e que talvez eu vou levar para a vida toda. Nunca eu vou esquecer situações assim. Eu vou contar um caso que nós tivemos dentro do escritório sobre um acessório erótico, né? Hã, Vulgarmente chamado de vibrador, tá. né? Então, foi uma situação assim, eu fui procurada pela mulher porque o marido queria que ingressasse com o divórcio. E ele falou, você busca a sua advogada, eu vou buscar o meu advogado, que quero colocar fim a essa sociedade conjugal. E eu falei para ela, mas quantos anos de casado vocês têm? Ah, nós temos 15 anos de casado. E qual é o motivo do divórcio? Olha, a gente se dá super bem, temos filhos, tá tudo ok. Mas ele achou um vibrador na minha bolsa. E ele achou que isso foi infidelidade, que eu estava traindo ele, que isso foi uma traição e ele está se sentindo traído e ele realmente quer o divórcio. Eu tentei de todas as formas até conversar e falou, olha, não é isso, vamos tentar. Não, doutor, ele não quer. É porque o motivo banal, né, o É, vibrador, até porque né, hoje é tão comum tão hoje, comum, é né? As verdade. mulheres são tão pra frente com É, isso, os homens já aceitam também já tanto aceitam, isso. Mas, enfim, fomos para a audiência com essa justificativa. E tem uma coisa, hoje em dia, a gente não costuma dizer os motivos do divórcio ou da separação, até porque não importa mais, basta um querer, né? tá. Antigamente, quando foi feito esse divórcio, quando era litigioso, a gente tinha que contar o motivo. Então, dentro do processo foi contado o motivo. O juiz, o magistrado, ele já sabia daquilo. Bom, chegando na audiência, como sempre, o juiz tem que tentar compor as partes, tentar, né, de alguma forma, Conciliar, ali conciliar. eles tentam, né. Realmente vocês não querem tentar novamente? Não quer. Por quê? Porque houve a traição. Quem traiu? Ela me traiu. Como me traiu? Com isso daqui, ó. E ele tirou aquele vibrador imenso, rosa pink, e batia na mesa e falava assim, ela me traiu com isso daqui. De primeiro momento, eu comecei a rir. Depois, você vai Imagina a ficando numa situação, né. situação meio assim. E toda vez que o magistrado fazia uma pergunta para ele, ele batia aquele vibrador na mesa. Nossa. E ficou uma situação, um clima assim. E aquele juiz olhava para mim, tipo assim, doutora, você não vai fazer nada? Eu vou fazer o quê? Não tem que ser feito, né? Bom, não houve acordo, de forma alguma. O próprio juiz falou, olha, isso é um acessório que dá para vocês dois brincar, vai junto para algum lugar. Você tá me chamando do quê? De homossexual? De gay? O homem não se usa isso daqui. Não, mas é de vocês dois. Não, não, não. Bom, ele era meio turrão, uma pessoa mais rústica, assim. Foi feito o divórcio. Finalizando o divórcio, ela me puxa do lado e fala, doutora, pede para mim o meu vibrador. Eu falei, você tá falando sério? Ai, Tô feliz. falando sério. Aí eu, com aquele jeito, bem assim, falei, excelência, ela queria o vibrador. Isso é sério? Eu falei, é sério, é dela, né? Tem que devolver. O senhor pode devolver para ela, então? Ela quer continuar usando isso daqui? É isso que ela quer? Ah, mas você não divorciou? Devolve para ela o brinquedo. Não, eu não vou devolver. Na hora eu falei, doutora, é uso personalíssimo, é dela, ela comprou, é caro, tem que devolver. Devolveu, claro. Olha, nós saímos daquela audiência, eu achei que eu nunca mais ia viver uma situação. Eu falei, não, isso é inacreditável, não pode ter acontecido. Aconteceu. E sabe que passado muito tempo, eu encontrei essa minha cliente, e aí, como é que tá? Voltou com ele e tal. Imagina, doutora, que voltou de forma alguma, ele não me perdoa nunca, ele fala pra todo mundo que eu traí ele. Pra todo mundo eu sou uma adúltera. Meu Então, assim, Deus. isso foi um caso que marcou, assim, não é uma questão assim, como nós somos à frente do nosso tempo, Sim. né? Nós somos mulheres à frente do nosso tempo. Então, se a gente analisar que isso é tão comum para nós, como isso pode causar o divórcio? Verdade. Como pode ter pessoas que não têm esse conhecimento de entender que isso não tem nada a ver com traição, Não tem nada a ver. né? Mas aconteceu. Quer dizer, um casamento destruído, um casamento de 15 anos destruído,
Por Porque causa na do cabeça vibrador. dele era uma Uma traição. traição. Então, Nossa. isso é uma coisa que eu não vou esquecer jamais. Pela vergonha que eu passei, claro, uma Imagina a audiência. situação, né? Exatamente. Mas eu nunca vou esquecer, de E forma como é alguma. que é a história da mulher que não quis usar a cinta peniana? A cinta peniana. Olha, essa da situação foi uma situação que aconteceu com uma colega nossa do escritório. Eles fizeram um contrato, antes do casamento, de que nesse contrato, foi um contrato antes do casamento, que ela teria que usar uma cinta peniana e manter relações sexuais com o marido. Ela utilizar a cinta nele, Entendi. tá? Então, ficou no contrato estipulado que ela teria que fazer isso com cláusulas que, se quebrasse esse contrato, teria que indenizar uma reparação de danos, uma multa e tudo. O que aconteceu? Eles pediram o divórcio, porque ela se apaixonou por uma outra pessoa e não queria mais continuar o casamento. E aí, nisso, com o divórcio, quebrou-se aquele contrato. Quebrando o contrato, ele entrou com a execução do contrato, pedindo a multa e a reparação de danos, porque, na verdade, ele acabou entrando com a execução do contrato antes do divórcio sair. Porque um pouco antes do divórcio, ela já não queria mais aquilo. Ela já falou, eu não quero mais, não tenho mais interesse em fazer isso, não quero mais. Então, ele já entrou com a execução desse contrato antes do divórcio, porque ela já não queria mais. E aí, ele estava cobrando a multa porque ela não usava mais a cinta peniana para transar com ele. Gente, não, olha, nós vamos morrer e não vamos ver de tudo, É a viu, querida? diversidade. É uma diversidade muito grande, né? Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?